Fala aí, galera. Então, estamos aqui para mais uma aula de física para a turma da UERJ da manhã, beleza? O que nós vimos aí na última aula? Lá no dia 7 de abril, nós vimos movimento retilíneo uniforme, né? Nós terminamos de estudar esse tipo de movimento, que é retilíneo e uniforme, com velocidade constante, tá? E vimos também um movimento que também é retilíneo, também se dá em linha reta, só que ele é uniformemente variado. O que isso significa? Significa que a velocidade dele varia a uma taxa constante, através de um fator que nós chamamos de aceleração, tá? Então, resumindo, nós vimos muitos conceitos relacionados a esses dois movimentos, tá? Vimos o conceito de movimento progressivo, movimento retrógrado, movimento acelerado, movimento retardado. Estudamos alguns gráficos, tá? E a cinemática, que é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, ela consiste justamente nisso: estudar os movimentos dos corpos e tirar algumas reflexões sobre eles, beleza? Então hoje nós vamos ver mais algumas coisas relacionadas à cinemática, tá? Eu não diria para vocês que hoje nós não vamos aprender nada novo, tá? Nós vamos aprender alguma coisa nova. Só que tudo que nós vamos ver hoje relacionado a movimento está dentro desses dois casos, MRU e MRUV, tá? Então nós vamos ver hoje alguns tipos de movimento que você consegue analisar através do MRU e também através do MRUV, beleza? Então, lembrando, essa aula está voltada para a turma da UERJ da manhã, tá? Cronologicamente. Eu vou disponibilizar o material em PDF para vocês lá no Google Classroom, lá na turma da UERJ da manhã, tá? Eu coloquei o material todo em colorido, mas a projeção aqui não está saindo colorida não. Mas isso não vai ser um problema, beleza? Quando o material for enviado para vocês, ele vai bonitinho lá, tá? Então vamos lá. Qual é o primeiro tipo de movimento especial que nós temos aqui? É o que nós chamamos de queda livre. O que é queda livre? É eu pegar um corpo qualquer, por exemplo, esse giz que possui uma massa qualquer, pegar ele e largar, queda livre. Eu larguei o corpo, beleza? E aí, esse movimento vai ser dado no eixo Y. Eu criei uma direção, né? A direção vertical do movimento, tá? Então, eu coloquei aqui no meu esquema um exemplo de um movimento que está sendo dado na direção vertical, na direção do eixo Y, tá? De um bloco caindo, por exemplo, beleza? E aí o que eu faço com esse bloco? Eu largo ele. E o que significa largar? O que significa partir do repouso? Significa que a velocidade inicial do corpo é zero. Então fica essa observação, tá? Que na queda livre, a velocidade inicial do corpo é nula, não existe, é zero. Eu pego o corpo e largo ele, beleza? Então, podem aparecer alguns termos para vocês em questões, em problemas de cinemática, principalmente o termo partir do repouso. Partir do repouso significa velocidade inicial nula, velocidade inicial zero, tá? Então, na queda livre, o corpo é largado, a velocidade dele é zero, beleza? E aí eu coloquei ali o meu referencial para baixo. O que isso significa? Que toda grandeza vetorial que estiver para baixo no eixo Y é uma grandeza vetorial positiva, tá? E eu tenho ali a aceleração da gravidade. Galera, isso é muito importante. A aceleração da gravidade no meu esquema também aponta para baixo. E vocês vão entender por quê, beleza? Então eu tenho aqui um bloco que foi largado do repouso de uma altura h qualquer do chão, tá? E aí, o que acontece? Esse bloco vai partir do repouso e ele, aos poucos, vai ganhando velocidade. Olha só o termo que eu estou utilizando. Esse corpo vai ganhar velocidade
com o passar do tempo. E o que faz com que esse corpo ganhe velocidade? Ora, nós vimos isso lá no MRUV. Qual é o fator que dá velocidade para o corpo? É a aceleração. Então, eu tenho aqui uma aceleração que é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade dá velocidade para o corpo, beleza? Na queda livre, beleza? Por quê? Porque o sentido da aceleração da gravidade G é para baixo e o movimento do corpo também é para baixo. Então eu tenho aceleração e velocidade com mesma direção e mesmo sentido. E isso faz com que esse movimento seja acelerado, tá? Então na queda livre o movimento é acelerado. O corpo ganha velocidade com o passar do tempo, beleza? Ele é largado do repouso, ele é largado da velocidade inicial nula e ele vai ganhando velocidade com o passar do tempo. Quanto mais passa o tempo, maior a velocidade do corpo, tá? E aí, esse bloco vai percorrer uma altura h e instantes antes de bater no solo, ele vai ter uma certa velocidade, que eu não sei qual é, tá? Eu chamei de velocidade final. Antes do bloco bater no solo, ele vai ter uma velocidade que não vai ser mais zero, vai ser diferente de zero, e eu chamei de VF, beleza? Então, olha só, quando eu analiso esse movimento, eu penso, ora, eu tenho um MRUV, eu tenho um movimento que é retilíneo, beleza? Ele é uniformemente variado, a sua velocidade varia com o tempo, e ele é acelerado. Ele ganha velocidade com o decorrer do tempo, beleza? Então, olha só, se eu tenho um caso de MRUV, todas as equações do MRUV valem para esse movimento. E aí vocês precisam lembrar dessas equações que nós vimos na semana passada. Então, olha só, quando eu falo para vocês que nós não vamos aprender coisas novas hoje, é até um pouco estranho dizer, mas realmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o MRUV ou o MRU em alguns movimentos muito específicos para a sua prova, principalmente na UERJ, galera. Beleza? Então, olha só, eu tenho aqui um caso de MRUV. Então, eu posso aplicar as equações do MRUV neste movimento. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vamos pensar na equação horária da velocidade, tá? Equação horária da velocidade no MRUV, tá? Eu tenho que a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Nós vimos isso na semana passada, tá? Porém, olha só, eu tenho que a velocidade final do corpo vai ser V0 mais GT. Por quê? Porque a minha aceleração neste movimento é a própria aceleração da gravidade, tá? É o G. Então fica VF é igual a V0 mais GT. E eu ainda poderia realizar mais uma substituição. É a substituição do V0. O V0 é zero, tá? O V0 é nulo. Então, no final das contas, eu poderia ter que a velocidade final é igual a G vezes T, tá? Então, olha só, não são novas equações que vocês estão aprendendo hoje. Não são novas equações que vocês estão vendo hoje, tá? São as mesmas equações do MRUV aplicada neste movimento específico, beleza? Então, VF é igual a V0 mais GT. A minha aceleração é a aceleração da gravidade, tá? Eu tenho a equação horária da posição. Como é que eu podia escrever a equação horária da posição no MRUV, né? O deslocamento é V0t mais meio de AT ao quadrado. Nós vimos isso semana passada também. Só que eu estou naquele movimento, então vou fazer umas certas substituições. Quem vai ser o meu deslocamento? O deslocamento do corpo vai ser a própria altura.
Então, H, o deslocamento vai ser H. Quem é V0? V0 é nulo, V0 é zero. Então, fica 0 vezes T. 0 vezes T é zero. Então, H igual a meio. Quem vai ser a aceleração nesse meu movimento? A aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Então, G vezes T ao quadrado. Então, eu tenho H igual a meio de GT ao quadrado. Beleza? Não é uma equação nova, galera. É uma equação que nós tiramos de uma equação geral do MRUV. Tá? E eu também posso usar Torricelli. Lembra de Torricelli? A velocidade final ao quadrado do corpo vai ser dada pela velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quem é a velocidade inicial? É zero. Então eu fico com VF ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração é G, é a aceleração da gravidade, 2G vezes H. Por que H? Porque o meu deslocamento ΔS é a própria altura. Então, 2GH. Tá? Então, olha só. As equações da queda livre, vocês tiram das equações do MRUV. Tá? Não precisa ficar gravando. É só pensar um pouquinho, é só raciocinar, beleza? Agora eu tenho outro movimento, que é o lançamento vertical. O que é o lançamento vertical? É eu pegar um corpo e lançar para cima, beleza? Na vertical. Então eu vou pegar um corpo e vou lançar para cima na vertical. Tá? Como é que se dá isso? Ora, para eu lançar um corpo para cima na vertical, eu preciso que a velocidade inicial do corpo não seja nula. Isso é óbvio, isso é claro. Porque se a velocidade inicial do corpo for zero, o corpo não sobe, galera. Então a velocidade inicial do corpo tem que ser diferente de zero. Eu lanço o corpo para cima com uma certa velocidade. Tá? E aí, olha só, eu tenho um corpo que vai ser lançado para cima com uma velocidade inicial diferente de zero. Beleza? Eu tenho aqui, eu escolhi o meu referencial para cima. O que isso significa? Que toda grandeza vetorial para cima vai ser uma grandeza positiva. Então, a minha velocidade é uma grandeza positiva. Porém, a minha aceleração da gravidade vai ser uma grandeza negativa. Por quê? Porque a aceleração da gravidade está contra o sentido do meu movimento. A velocidade do meu movimento está para cima e a aceleração da gravidade é para baixo, sempre apontando para o centro da Terra, beleza? Então, olha só, prestem atenção. Se eu tenho a velocidade do corpo para cima e a aceleração da gravidade para baixo, eu tenho uma aceleração que é contra o sentido do movimento. E que movimento é esse? É um movimento retardado, galera. Um movimento retardado. Por quê? Porque essa aceleração da gravidade vai retirar velocidade do corpo. Quanto mais o corpo sobe, menor a sua velocidade, beleza? O corpo vai perdendo velocidade com o passar do tempo. Tá? Isso é importante vocês interpretarem. Por quê? Porque na queda livre, quando eu largava o corpo, o movimento era acelerado. Aqui não. No lançamento vertical, o movimento é retardado. Beleza? E aí, olha só. O corpo possui uma velocidade inicial. Com o passar do tempo, o corpo vai perdendo velocidade. Olha, aqui, por exemplo, no meio, o corpo já possui uma velocidade menor do que a sua velocidade inicial, por exemplo. Isso é óbvio também, porque se a velocidade do corpo não diminuísse, o corpo nunca ia parar, o corpo ia subir para sempre. Isso é um absurdo, tá? Então o corpo, quanto maior a sua altura, né,
quanto mais alto ele alcança, menor a sua velocidade. Ele vai perdendo velocidade com o tempo. Até que chega um momento que o corpo possui uma velocidade zero. Então, olha só, eu lanço o corpo para cima e chega um momento que ele atinge a altura máxima, beleza? E quando ele atinge a altura máxima, ele para e volta a cair, beleza? Então, eu lanço um corpo com velocidade inicial diferente de zero, ele atinge uma altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, a sua velocidade final é zero. Beleza? E aí depois ele volta a cair. Beleza? E aí olha só. Aqui eu tenho o lançamento vertical na subida. Beleza? E se eu tenho um movimento retardado, dado em uma direção y, eu tenho um MRUV. Eu tenho um movimento que é retilíneo e que é uniformemente variado. Então, todas as equações do MRUV cabem para esse movimento. Beleza? Então, olha só, eu joguei o corpo subiu. O corpo parou na altura máxima. Depois ele volta a cair. E quando ele volta a cair, eu posso interpretar a descida do corpo como uma queda livre novamente. Por quê? Porque quando ele atinge a altura máxima, ele possui velocidade nula, velocidade zero. Então, eu posso interpretar a descida do corpo como uma queda livre, com velocidade nula. Beleza? E aí o corpo volta a cair em movimento acelerado. Dessa vez, o corpo vai ganhar velocidade com o passar do tempo. E, novamente, todas as equações do MRUV vão caber para esse movimento. Tá? Então, na subida, o movimento é retardado. Na descida, o movimento é acelerado. Beleza? Então, olha só. O corpo... Eu tenho aqui as equações do MRUV que podem ser aplicadas no lançamento vertical, beleza? E eu tenho aqui um corpo que sobe e ao mesmo tempo depois ele passa a descer, tá? Não é que, prestem atenção aqui no meu esquema, pessoal. O corpo subiu, não é que ele veio para cá e depois desceu, tá? Eu só coloquei em imagens diferentes para o desenho não ficar poluído. Mas o que acontece? O corpo sobe, para e desce. O corpo sobe com movimento retardado e desce com movimento acelerado. Beleza? Essas são as observações que eu tenho a passar para vocês sobre a queda livre e sobre o lançamento vertical. Tá? E olha só, podem aparecer algumas coisas para vocês, que é chamado de tempo de subida e tempo de descida. E como é que nós relacionamos isso? O tempo que o corpo leva para subir é exatamente igual ao tempo que o corpo leva para descer. Tá? Então, o tempo de subida, o tempo que o corpo atinge a altura máxima, é igual ao tempo de descida. É igual ao tempo que o corpo atinge novamente o solo. Beleza? E pode aparecer também algo chamado tempo de voo. O que é o tempo de voo? Ora, é o tempo que o corpo passa em movimento. É o tempo que o corpo passa voando. Tá? Então, olha só. O tempo de voo vai ser o somatório do tempo de subida mais o tempo de descida. É o tempo que ele leva para subir mais o tempo que ele leva para descer. Tá? Então, vimos a queda livre e vimos o lançamento vertical. A interpretação desses movimentos através do MRUV é muito importante, galera. É muito importante para a sua prova. Tá? Então, olha só, eu tenho outro tipo de lançamento. Eu tenho um lançamento que agora é um lançamento horizontal, tá? E olha só, é como se eu pegasse uma bola, aqui no meu esquema eu peguei uma esfera qualquer e lancei de uma mesa. Eu rolei essa esfera na mesa e deixei a esfera cair, tá?
E aí, olha só, eu tenho aqui a mesa possui uma certa altura h, tá? Eu tenho o meu referencial que eu coloquei para baixo como positivo e a minha aceleração que é para baixo também, beleza? E olha só, como que se dá esse movimento? O que eu quero passar para vocês? Eu quero passar para vocês que agora nós não estamos mais lidando com o movimento em uma direção, um movimento unidimensional. Nós estamos lidando com o movimento em duas direções. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a esfera se move para a direita, ela também se move para baixo. Então, a todo momento, a esfera está se movimentando em duas direções, na direção vertical e na direção horizontal, tá? Porém, nós vamos continuar estudando esses movimentos de uma forma unidimensional. Nós vamos estudar o movimento horizontal no plano horizontal e no plano vertical. Isso facilita o meu problema. Na verdade, facilita o estudo do meu problema, tá? Então, olha só. Primeiro, vamos analisar como se dá o movimento do corpo no eixo horizontal. No eixo horizontal, o corpo possuirá um movimento uniforme. Isso é importante, tá? O corpo no eixo horizontal possuirá um movimento que é retilíneo e uniforme, com velocidade constante. Então, olha só, se o corpo, antes de sair da mesa, possui uma velocidade Vx na horizontal para a direita, o corpo vai possuir uma velocidade Vx na horizontal para a direita em todo momento. Por quê? Porque na horizontal o movimento é retilíneo e uniforme, tá? Então fica essa interpretação para vocês. Então eu vou ter o mesmo valor de velocidade na direção x em todo momento. Eu tenho Vx aqui, até o final. Vx sempre o mesmo valor na direção horizontal, tá? Por quê? Porque é um MRU. E na vertical? Na vertical, eu posso interpretar isso como uma queda livre. Por quê? Porque, olha só, nesse instante aqui, o corpo não possui velocidade na vertical, tá? Então, o corpo seria como se o corpo fosse lançado, na verdade, fosse largado do repouso, beleza? No eixo vertical. Nesse ponto aqui, a esfera só tem velocidade na direção horizontal. Ela não tem na vertical. A sua velocidade inicial na vertical é nula. Então eu posso interpretar isso como uma queda livre, onde o corpo parte do repouso. Ele é largado na vertical. E o que caracteriza uma queda livre? Um movimento acelerado. Um movimento que vai ganhar velocidade com o tempo. Então, se depois que passar um tempo, aqui é a velocidade inicial, na vertical era 0. Aqui não, aqui o corpo já possui velocidade na vertical, que eu chamei de V1y. Depois de um certo tempo, a velocidade em y vai ser maior, eu chamei de V2y. E depois de um certo tempo vai ser maior ainda, eu chamei de V3y. E depois de um certo tempo, antes de bater no chão, a velocidade vai ser maior ainda. Eu chamei de V4y. Então percebam, no eixo vertical, nós podemos interpretar esse movimento como uma queda livre, como se o corpo fosse largado de uma altura h qualquer. Beleza? Então, galera, é muito importante essa interpretação. No lançamento horizontal, na direção horizontal é MRU, velocidade constante. Na direção vertical é MRUV, queda livre, movimento acelerado. Beleza? E olha só, no primeiro momento que a bola toca o chão, que é esse momento aqui,
eu tenho um deslocamento na horizontal, tá? Eu percebo que a bola, né, na verdade a esfera, ela se deslocou horizontalmente. E esse deslocamento na horizontal, a física de vez em quando chama de alcance. Qual é o alcance que a esfera teve no seu lançamento? Então eu vou chamar esse pedaço aqui de alcance no eixo horizontal. Beleza? E olha só, se no eixo horizontal nós temos o MRU, então eu posso aplicar no eixo horizontal a velocidade média. Então, a velocidade média, lembra do MRU? A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade em x, que é constante, não muda, vai ser igual ao alcance dividido pelo tempo. Ou seja, o meu deslocamento no eixo horizontal é justamente o nosso alcance, tá? Então, eu posso fazer Vx, que é constante, é uniforme, é igual a alcance dividido pelo ΔT, beleza? E percebam não, tenham cuidado porque alguns programas pedem o alcance do corpo. Qual foi o alcance que o corpo teve? E aí vocês precisam lembrar que na direção horizontal nós temos o MRU e nós podemos aplicar a equação da velocidade média, tá? E lembrando que no eixo vertical nós temos uma queda livre. Se nós temos uma queda livre, valem todas as equações do MRUV na direção vertical. Beleza? Esse é o nosso lançamento horizontal. Agora olha só. Eu tenho o nosso último tipo de movimento que nós vamos aprender hoje, que é o lançamento oblíquo, tá? O que é o lançamento oblíquo? É eu lançar um corpo de forma oblíqua com a horizontal, beleza? Exemplo clássico que cai em problemas de vestibular. Um canhão. Um canhão faz o seu lançamento de forma oblíqua. Por quê? Porque a minha horizontal está paralela ao solo e o canhão está assim, ó. Ele vai lançar o seu projétil dessa forma, de uma forma que esse projétil faça uma parábola, beleza? De forma oblíqua. Esse canhão forma um ângulo com a horizontal, tá? E olha só, como é que funciona o nosso lançamento horizontal? Vamos ver isso. Primeiro, eu tenho aqui o solo, né? E eu tenho aqui o meu referencial que está para baixo, beleza? E a minha aceleração da gravidade que está para baixo. Eu tenho um corpo qualquer que é lançado com velocidade oblíqua em relação à horizontal. Aqui, ó, essa é a velocidade do corpo. Essa daqui é a velocidade de lançamento da esfera, tá? Então, eu percebo que aquela velocidade forma um ângulo θ com a horizontal, tá? E aí nós vamos utilizar o mesmo método que nós utilizamos no lançamento horizontal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar esse movimento em dois eixos, no eixo X e no eixo Y, tá? E aí vamos estudar primeiro no eixo X. Antes de estudar primeiro no eixo X, eu tenho que te avisar o seguinte, eu vou precisar muitas vezes fazer a decomposição vetorial ali, tá? E aí vocês lembram, vocês precisam lembrar da nossa aula de decomposição de vetores. Eu tenho V, Vx e Vy. Como que eu calculo Vx naquela situação? Vx vai ser V vezes o cosseno de θ. E o Vy? Vy vai ser V vezes o seno de θ. Tá? E olha só,
eu vou precisar estudar esse movimento em dois eixos, no eixo X e no eixo Y. Vamos estudar no eixo X. Novamente, no eixo X eu tenho MRU, tá? A velocidade da esfera na direção X é sempre uniforme, ela não muda, ela não varia, beleza? Então eu tenho Vx na direção X em todo momento, tá? Em todo momento. Na direção horizontal eu tenho a mesma velocidade, principalmente aqui na altura máxima, beleza? No eixo Y eu tenho um movimento que é retilíneo, uniformemente variado, eu tenho um MRUV, tá? E olha só, até este instante aqui, eu posso interpretar o movimento da bola como um lançamento vertical para cima na subida. Por quê? Porque olha só, o corpo possui um VY que é diferente de zero. Conforme o tempo passa, o VY diminui, beleza? Então olha só, o VY aqui é menor do que esse VY de lançamento. Por quê? Quanto mais o corpo sobe, quanto mais a esfera sobe, menor a sua velocidade, tá? A esfera vai perdendo velocidade com o passar do tempo. Ou seja, eu tenho um movimento que é retardado, tá? Na direção Y. Então, na direção Y, na subida, a velocidade está para cima e a aceleração da gravidade para baixo. Então, eu tenho um movimento retardado, tá? A velocidade do corpo em Y vai diminuindo com o tempo. Até que chega um momento que o corpo atinge a altura máxima, beleza? E aí, olha só, quando ele atinge a altura máxima, a sua velocidade em Y é nula, não existe, tá? Então a velocidade da esfera na direção Y é zero, na direção Y. E aí, olha só, a partir desse momento, o corpo volta a cair. E ele volta a cair com o movimento acelerado. Daqui até o final, nós podemos interpretar o movimento do corpo como uma queda livre, beleza? Onde o corpo vai ganhando velocidade na direção Y com o passar do tempo. Então aqui é zero, aqui já não é mais. Aqui já temos velocidade na direção Y. E aqui nós temos velocidade na direção Y também, beleza? Então olha só, vamos pensar, vamos raciocinar de novo. Na direção X nós temos MRU, beleza? Nós temos o mesmo valor de velocidade na direção X para o corpo em todo instante. Na direção Y, na subida, nós temos lançamento vertical para cima, um movimento retardado, até que chega um momento que o corpo atinge a altura máxima, velocidade zero em Y. Depois nós temos um movimento acelerado, o corpo vai ganhando a velocidade na direção Y, beleza? E eu posso interpretar daqui para cá como uma queda livre, beleza? Então olha só, prestem muita atenção nesse ponto aqui de altura máxima, galera. Os problemas de vestibular quer fazer uma pegadinha com vocês. Eles vão falar o seguinte: na altura máxima, a velocidade do corpo é nula. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Na altura máxima, eu tenho Vx. Então a velocidade do corpo não é nula. A velocidade na direção Y é que é nula. O corpo não sobe e não desce mais neste ponto. Beleza? Então cuidado com as afirmações que o problema fizer acerca da altura máxima. Beleza? E eu também tenho aqui o que nós chamamos de alcance, tá? Ou seja, qual foi o alcance do projétil? Qual foi o alcance
do projétil do canhão? Ora, você pode calcular o alcance novamente através da velocidade média, através do MRU. Por quê? Porque o alcance se dá na horizontal, tá? E a altura máxima vocês podem calcular através do MRUV. Por quê? Porque o movimento é uniformemente variado, tá? Uma observação em relação ao lançamento vertical é o seguinte: vamos supor que eu lance o corpo para cima com velocidade inicial 20 metros por segundo. Quando esse corpo bater no solo, ele vai ter também, novamente, a velocidade de 20 metros por segundo. Então, qual é a conclusão? Que a velocidade de lançamento é a velocidade de chegada. Tem o mesmo valor, tá? E aqui no lançamento oblíquo é a mesma coisa. Eu tenho Vy para subir, eu tenho um valor Vy, e quando ele bate no chão, ele vai ter o mesmo valor Vy. Tá, pessoal? Então fica aí essas informações para vocês acerca desses movimentos. A queda livre, o lançamento vertical e o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal também. Vocês precisam interpretar esses movimentos e aplicar o MRU e o MRUV em todos eles. Tá? Então vamos ver alguns problemas aqui da UERJ. Dê uma olhada aí nesse problema. Vou dar aí 1 minuto para vocês lerem. Tá? Então, olha só, o que o problema está te falando? Nós temos ali um certo avião que está indo da direção sul para a direção norte, né? Esse problema da UERJ de 2009, segundo exame de qualificação, tá? Então, esse avião possui um movimento de sul para norte, ou seja, a velocidade do movimento é para a direita na horizontal, tá? E aí o que o programa fala? O programa fala que o avião solta 4 pequenas caixas, beleza? Durante o seu voo. E aí existe um determinado fotógrafo que vai fotografar o movimento dessas caixas. E como se dá o movimento dessas caixas? Cara, essa questão é muito legal, tá? E não caiu só na UERJ, já caiu em outras provas de pré-vestibular e também de pré-militar. Tá? Na verdade, de vestibular e de militar. Então, olha só, eu tenho um avião que possui velocidade horizontal para a direita e as caixas são lançadas. Como se dá o movimento dessas caixas em relação ao avião? Tá? Quando o fotógrafo tirar as fotos das caixas, como que elas vão estar posicionadas em relação ao avião? Então, olha só, qual das alternativas, né? Quais das 4 alternativas vocês iriam marcar? Essa é a letra A, essa é a letra B, essa é a letra C e essa daqui é a letra D de dado. Quais vocês marcariam? Vou dar aí 20 segundos para vocês pensarem um pouco. Se liga. Qual é a resposta desse problema? Letra A. Por incrível que pareça, a foto, né, as fotos que o fotógrafo tirar vão parecer com a letra A. Por quê? Preste atenção. O avião possui uma velocidade para a direita, beleza? Quando o avião lança as caixas também possuem velocidade para a direita.
e é a mesma velocidade do avião. Então, as caixas não podem estar para trás do avião e nem na frente. As caixas têm que estar exatamente abaixo do avião. Por quê? Porque elas foram lançadas com a mesma velocidade do avião, galera. Olha só. Então, olha só. O avião possui uma velocidade horizontal para a direita. Ele lança as caixas. As caixas vão cair exatamente abaixo do avião. Por quê? Porque as caixas também vão possuir a mesma velocidade da velocidade do avião. Então, quando ele lançar a primeira caixa, ó, a minha mão é o avião, vai lançar a primeira caixa. Quando ele lançar a primeira caixa vai estar sempre aqui embaixo. Ó. Quando ele lançar a segunda, também vai estar sempre abaixo do avião. Então, quando o fotógrafo tirar essa foto, nós teremos mais ou menos este padrão aqui da fotografia, beleza? É muito intuitivo que você marque, por exemplo, a letra B de bola, tá? Mas você não pode marcar a letra B de bola porque você vê aqui que as caixas estão para trás do avião e não existe nenhuma resistência do ar, não existe resistência fazendo com que essa caixa se atrase em relação ao avião, tá? Então as caixas vão estar sempre caindo abaixo do avião, beleza? Tá aí esse problema da UERJ de 2009, segundo exame de qualificação. Vamos ver outro problema da UERJ, também relacionando movimentos. Vamos lá. Esse é bem tranquilo, hein? Então, olha só, o que o problema fala? Eu montei um esquema aqui, o problema vai me dar dois carros que possuem movimentos na mesma direção, tá? E em sentidos opostos. Então, os dois carros estão na direção X, sendo que o primeiro, né, o carro N de Maria, está para a direita e o carro N de navio está para a esquerda. Beleza? E aí, o que o problema fala? O problema fala que, inicialmente, a distância entre os carros é de 50 km. Beleza? E olha só, o que eu fiz? Eu coloquei o carro M de Maria na posição inicial 0. Beleza? E eu coloquei o carro N de navio na posição inicial 50. Aqui no meu eixo X, medido em quilômetro. Tá? E o meu referencial, o que é o referencial? Eu coloquei o meu referencial para a direita. O que isso significa? Que toda grandeza vetorial que estiver para a direita no eixo X, ela é positiva. Beleza? E aí o problema pergunta o seguinte, o problema antes afirma que os carros se encontram depois de 30 minutos. E o problema vai perguntar, qual foi a velocidade média desenvolvida pelo carro N de navio? Beleza? Então, olha só, o que eu fiz? Eu montei a equação da posição no MRU para os dois carros. Tá? E qual é a equação da posição no MRU? A posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Ou seja, a posição final do carro M é a posição inicial do carro M mais a velocidade do carro M vezes o tempo. E aí eu substituo os valores. A posição final do carro M de Maria é 0, né? Por quê? Porque a posição inicial é 0, mais 60t. Por quê? Porque a velocidade do carro M é 60. Então, eu fico finalmente com essa equação da posição para M. A posição final de M é igual a 60 vezes t. Da mesma forma, eu vou fazer para o carro N de navio. A posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, a posição final de N de navio vai ser a posição inicial de N mais a velocidade média de N vezes o tempo. E aí eu substituo os valores novamente. A posição final de N
é 50, que é a posição inicial, mais a velocidade média de n vezes o tempo. Beleza? E olha só, o que o problema fala? O problema fala que os dois carros se encontram. E o que é se encontrar? É fazer com que a posição final de M seja exatamente igual à posição final de N. Então, as posições finais dos dois carros devem ser iguais. Então, eu fiz essa igualdade. Então, olha só. A posição final de M é igual à posição final de N. Só que quem é a posição final de M de Maria? É 60T. Lembram? Ó, 60T. Tá? E quem é a posição final de N de navio? É 50 mais velocidade média de N vezes o T. E olha só, o que o problema fala? O problema fala que eles se encontram depois de 30 minutos. Aí eu peguei esses 30 minutos e transformei em horas. Por quê? Porque a minha velocidade média está em quilômetro por hora. Então, o meu tempo tem que estar em hora. O que são 30 minutos em hora? É exatamente meia hora. 1 sobre 2 da hora. Tá? E aí, olha só. Eu vou pegar o tempo e vou substituir nessa igualdade aqui em cima. Vai ficar 60 vezes 1 sobre 2 é igual a 50 mais a velocidade média de N de navio vezes 1 sobre 2. E aí, desenvolvendo essa conta, eu encontro uma velocidade média de N de navio de menos 40 km por hora. Tá? Mas, Lucas, por que menos? Galera, não tem mistério. Por que menos? Porque eu coloquei no meu esquema, eu coloquei o meu referencial para a direita. Então, consequentemente, eu acabo achando um valor negativo para a minha velocidade. Por quê? Porque o carro N de navio está indo contra o meu referencial. Tá? Mas não tem problema. Por quê? Porque o problema pede somente o valor dessa velocidade, tá? Quanto que vale a velocidade do carro N de navio? E o valor dela é de 40 km por hora, beleza? O menos que eu achei na equação minha só significa, só me mostra o sentido do movimento, que está contra o referencial que eu adotei. Mas o valor da velocidade é de 40 km por hora. Tá? Vamos fazer mais um problema para a gente fechar a nossa aula de hoje. Tá? Aquele problema que a gente acabou de fazer foi um problema da UERJ de 2010, o segundo exame de qualificação. Agora a gente vai fazer um problema da UERJ de 2012, também do segundo exame de qualificação. Dê uma olhada aí. Olha só, o que o problema fala? Tá? O problema fala que 3 bolas são lançadas horizontalmente de uma mesa, tá? E aí ele dá alguns dados relacionados a essas bolas. A bola X possui massa 5 gramas e velocidade inicial 20 metros por segundo. A bola Y possui massa 5 gramas e velocidade inicial 10 metros por segundo. E a bola Z possui massa 10 gramas e velocidade inicial 8 metros por segundo. Então, olha só, o que o problema vai te pedir? Primeiro, para você relacionar o tempo de queda dessas bolas, das 3 bolas. Tá? E aí ele te dá algumas alternativas. Então, olha só, eu montei um esquema aqui pra gente. Eu coloquei aqui 3 bolas em uma mesa. Tá? A bola X, a bola Y e a bola Z.
tá? A bola X com velocidade inicial de 20 metros por segundo. A bola Y com velocidade inicial de 10 metros por segundo. E a bola Z com velocidade inicial de 8 metros por segundo. E elas são lançadas horizontalmente da mesa, e essa mesa possui uma altura H. Tá? Aqui eu coloquei o meu referencial para baixo e a minha aceleração da gravidade também para baixo. Beleza? Então, olha só. Como é que eu faço para encontrar o tempo de queda? Galera, isso é muito fácil. Por quê? Porque encontrar o tempo de queda é analisar o movimento das esferas no eixo Y, no eixo vertical. Isso aqui, no eixo vertical, é uma queda livre. Beleza? Lembra? Lançamento horizontal, queda livre. Velocidade inicial em Y, 0. Tá? Então, olha só. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar a equação horária da posição no MRUV para as 3 esferas, de uma forma genérica. Então, olha só. Qual é a equação horária da posição? A posição final é igual à posição inicial, mais V0t, mais meio de AT ao quadrado. Nós vimos isso na semana passada. Então, olha só, o que eu fiz? Eu peguei essa posição inicial e joguei para o lado esquerdo da equação. Então, fica posição final menos posição inicial é igual a V0t mais meio de AT ao quadrado. Isso aqui é uma variação de posição. Então, ΔS é igual a V0t mais meio de AT ao quadrado. Quem é o meu ΔS no eixo Y? Qual é o deslocamento das minhas esferas no eixo Y? É H. Então, o deslocamento é H. H é igual a... Qual é a velocidade inicial no eixo Y? É 0. No eixo Y, é 0. Então, 0 vezes t fica 0. Então, fica H é igual a meio de GT ao quadrado. Por que G? Porque a aceleração aqui é a aceleração da gravidade, para baixo. Beleza? E olha só, como é que eu faço para achar o tempo de queda? Eu vou isolar esse t. Então, quando eu isolar esse t, vou multiplicar cruzado, vai ficar 2h igual a gt ao quadrado. Vou pegar o g, vou jogar para o outro lado da equação, dividindo. T ao quadrado é igual a 2h sobre g. Ou seja, t é a raiz de 2h sobre g. E aí, olha só, quando vocês chegam nessa expressão, vocês precisam analisar. Por quê? Porque o tempo de queda, depende da altura e depende da gravidade, da aceleração da gravidade. Somente. Então, se o tempo de queda depende somente de H e de G, isso fica tranquilo para a gente. Por quê? Porque as 3 bolas são lançadas da mesma altura. E as 3 bolas possuem aceleração G. Qual é a conclusão que vocês chegam? Que o tempo de queda das 3 bolas é exatamente o mesmo. Ou seja, o tempo de queda não depende da massa da bola. Você consegue perceber isso na nossa equação. Você não vê aqui a massa da bola. Beleza? Ainda que aquele quadro te dê a massa da bola, é só para te confundir. O tempo de queda depende da altura e da aceleração. Então, o tempo de queda, se a altura é a mesma e a aceleração também, o tempo de queda das 3 é o mesmo. Então, nós temos aqui a alternativa D de dado. O tempo é igual para todos. E aí, olha só, nessa mesma questão, na verdade é uma outra questão, né? Mas sobre esse mesmo problema. Ele vai te perguntar outra coisa. Ele vai pedir para vocês relacionarem o alcance da bola. Na verdade, o alcance das 3 esferas. Tá? E olha só, como é que a gente relaciona o alcance? É tranquilo também. Por quê? O alcance se dá no eixo X, na horizontal. E lembrem,
Na horizontal, o movimento é retilíneo e uniforme. A velocidade é constante. Então eu posso aplicar a velocidade média. A velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Mas quem é o ΔS na direção X? É o que nós chamamos de alcance. Qual vai ser o alcance que as esferas vão ter na direção horizontal? Tá? Então a velocidade média vai ser o alcance dividido pelo tempo. Então se eu multiplicar cruzado, o alcance vai ser a velocidade média vezes o tempo. E aí basta... antes disso, quem é o tempo? Que tempo é esse? É justamente o tempo de queda que nós encontramos. O tempo de queda, raiz de 2h sobre g. Então, a aceleração é a velocidade média vezes a raiz de 2h sobre g. Tá? A altura e a aceleração são as mesmas para as três esferas. Beleza. Basta agora você analisar essa velocidade média. Por quê? Você percebe que a velocidade média é diretamente proporcional ao alcance. Então, quanto maior a velocidade média em x, maior vai ser o alcance da esfera. E aí basta vocês pensarem, vocês lembrarem, quem possui a maior velocidade média em x? Quem possuir a maior velocidade média em x é quem vai possuir o maior alcance. Beleza? Por quê? Porque esse valor aqui, ó, é o mesmo tanto para x, quanto para y, quanto para z. O que vai mudar é isso aqui, que é diretamente proporcional ao alcance. Quem tem a maior velocidade média? É x. Então x vai possuir o maior alcance. Quem tem a segunda maior velocidade média? É y. Então o y vai possuir o maior alcance. Em relação a z, no caso. E quem tem a menor velocidade média em x é z. Então, das três, z vai possuir o menor alcance. Então, eu consigo achar a alternativa de resposta para o nosso problema, letra C. O alcance de x é maior do que o alcance de y e é maior do que o alcance de z. Tá, galera? Então, a gente fecha a nossa aula de hoje, lembrando que essa aula foi voltada para a turma da UERJ da manhã. Eu vou disponibilizar esse material em PDF para vocês, tá? Lá no Google Classroom para vocês poderem estudar, beleza? Fica aí esses movimentos na cinemática. Um forte abraço para vocês e aguardo vocês na terça-feira que vem. Valeu!